galera, estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape e hoje nós daremos continuidade à série O Fruto do Espírito, narrado em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e, sendo possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, a fim de que eles também tenham acesso a esta palavra e sejam edificados pelo Espírito Santo por intermédio desta mensagem. E hoje nós falaremos a respeito do primeiro gomo do fruto do Espírito. No vídeo passado falamos que o fruto do Espírito, que são virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que servem a Deus, ele possui 9 gomos. E o primeiro deles é o amor. E hoje então nós explicitaremos um pouquinho mais, explicaremos a respeito do que vem a ser esse amor. E o amor significa grande afeição, cuidado. Esse amor, ele é a base para todos os demais outros gomos desse fruto do Espírito. O amor, na verdade, é a base para até mesmo os dons que recebemos da parte do Espírito Santo, visto que está narrado em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não possuir o amor, seria como o sino que tine ou como um metal que soa. Ou seja, ainda que eu tenha dons maravilhosos, dons sobrenaturais, se eu não possuir o amor de Deus, eu sou seco, eu sou gelado como sino. Eu apenas sirvo para fazer barulho, mas não edifico a vida de ninguém. O amor é a base para todas as coisas. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 14, vai nos trazer essa informação de que o amor é o vínculo, isto é, o elo da perfeição. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 14, está escrito: e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é o que une, é o que junta. Então o amor é o que junta todas as outras coisas. O amor é o que une todas as outras coisas. Todos os demais gomos do fruto do Espírito são unidos por intermédio do amor. Observe alguns versículos desse capítulo 3 de Colossenses comigo e vamos observar que o texto está falando de uma série de características, porém sobre todas elas, ou seja, a primazia acima de todas estas características é o amor. Veja a importância do amor na vida daquele que serve a Deus. Observe comigo o verso de número 5, que está escrito: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, isso é, a glutonaria, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja a primeira orientação: mortificar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a glutonaria, a vil concupiscência e a avareza, que é o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, que é idolatria. Verso de número 8. Mas agora despojai-vos, olha a segunda orientação: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Verso de número 9. Não mintais, terceira coisa, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Mais um ponto, verso de número 12. Revesti-vos, pois, olha, mais uma orientação: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Verso 13, mais uma orientação do que nós devemos fazer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Veja, falamos de uma série de coisas: deixar a prostituição, a impureza, a glutonaria, os pensamentos
maledicentes, falamos sobre despície do velho homem, falamos sobre a malícia, falamos sobre andar na humildade, em mansidão, na longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-os, assim como Cristo nos perdoou. Falamos de tudo isso, mas olha o termo que inicia o verso de número 14, que é o que nós estamos aqui frisando. Verso de número 14. E sobre tudo isso, veja que é o contexto imediato do texto a qual nós estamos lendo, todos esses versículos, a sua adjacência. E o termo, a expressão inicial para falar do amor é: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Veja, o amor tem prioridade, ele tem primazia acima de todas estas coisas as quais aqui nós colocamos. Olha a importância do amor. Olha como o amor ele é precioso na vida daquele que serve a Deus. Acima de de não mentir uns para os outros, acima de perdoar uns aos outros, acima de não fazer queixa uns dos outros, acima de despojar-se da maledicência, das palavras torpes, da ira, da cólera, acima de tudo isso, revestivos do amor. O amor tem primazia sobre todas as coisas. E por que o amor tem primazia sobre todas estas coisas? Porque sem o amor, nenhuma destas outras coisas operam. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele é o elo da perfeição. Para que todas estas coisas aconteçam na nossa vida, precisamos desenvolver esse primeiro gomo do fruto do Espírito, que é o amor. Na verdade, se alguém não ama, esse alguém não está em Cristo. Para que nós tenhamos Cristo como Senhor da nossa vida, nós precisamos ter o amor de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 35, está escrito que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós não amamos uns aos outros, como nosso próximo, como nosso irmão, nós não somos conhecidos como discípulos de Cristo. Então, para sermos conhecidos como discípulos de Cristo, precisamos ter manifesto em nossa vida o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus. O amor, ele é o que atua a fé. A fé é atuada em nossos corações por intermédio também do amor. Vamos observar isso em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 6. O texto nos mostrando que o amor é quem atua, é quem opera a fé em nossos corações. Assim está escrito, Gálatas capítulo de número 5, verso de número 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Então veja, o amor é quem opera, quem atua a fé em nossos corações. Sem amor é impossível termos a fé genuína em Cristo Jesus. Eu também acho interessante, aqui quero citar aos senhores a respeito da pergunta que é feita pelo fariseu, mestre fariseu, ou seja, um mestre da lei para Cristo Jesus, a respeito de qual viria a ser o maior dos mandamentos. Isso está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. E Jesus categoricamente vai lhe dar uma resposta, da qual é também um resumo de toda a lei. E nós vamos ler Mateus, capítulo de número 22, verso de número 37 ao 39, que assim está escrito. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, qual é o maior mandamento da lei? Jesus está dizendo, o primeiro e grande mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós nos amamos e queremos o bem de Deus,
se nós nos amamos e queremos ser salvos, se nós nos amamos e queremos fugir da ira vindoura, assim também precisamos desejar essas mesmas coisas ao nosso irmão, ao nosso próximo. Veja o verso 40. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o amor, ele é um resumo de toda a lei. O amor é a base para o cristianismo, é a base para o evangelho, é a base para todas as virtudes operadas pelo Espírito Santo em nossos corações. Então veja, o amor é o primeiro gomo do fruto do Espírito, e é ele também o elo da perfeição, o vínculo que une todos os demais gomos. É ele também a base que sustenta todas as outras coisas em nossa vida. Nós podemos falar em línguas, podemos profetizar, podemos efetuar curas, podemos ser utilizados por Deus como instrumentos a fim de, em seu nome, expulsar demônios, devolver audição a surdos, a fala aos mudos. Podemos ser utilizados como instrumentos por Deus para devolver o levanta e anda ao coxo. Mas se nós não possuirmos o amor de Deus em nossos corações, nós somos como metal que soa ou como sino que tine. O amor de Deus é prioridade em nossos corações. Não obstante, o apóstolo Paulo, ao falar a respeito dos dons do Espírito, ele coloca entre o capítulo de número 12 e o capítulo de número 14, que tratam a respeito do tema, o capítulo de número 12, que vai falar sobre o amor de Deus. A importância do amor. Entre os dons do Espírito, encontra-se o capítulo que trata a respeito do amor. O amor é prioridade, é a base para todas as coisas. Que nós possamos desenvolver o amor de Deus em nossos corações e assim crescer em graça e conhecimento e verdadeiramente fazer com que todas as demais outras manifestações e ações do Espírito Santo na nossa vida venha a ter de fato legalidade, venha a ter de fato um sentido, venha de fato produzir algo para a nossa edificação. Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.